TVI Notícias. Oferecimento Concreto Apollo e Motoway. Estamos aqui com o Coronel Douglas, comandante do CBA 4, que é o comandante-geral da região norte e noroeste do nosso estado, que vai conversar com a gente sobre o caso do capitão Monteiro. Tudo bem, Coronel Douglas? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui conosco na TVI. Prazer meu. Agora nós queremos, a TVI, ela se trata, tem 4 meses que ela está no ar, ela tem uma responsabilidade muito grande, está passando para as pessoas os casos e a veracidade dos casos, ouvindo os dois lados, e gostaríamos de saber do senhor o que de fato aconteceu nesse caso do capitão Monteiro, porque há muitas especulações andando na rua e até na própria mídia, mas gostaríamos de saber do senhor o que de fato aconteceu. Eu estou aqui, o Corpo de Bombeiros ele não gosta de se manifestar sobre punições disciplinares ou situações de crime, até mesmo para não expor a pessoa, né? Mas como a situação tomou um vulto muito grande e as pessoas, eu vejo que elas estão assim defendendo uma coisa sem saber, era bom a gente colocar alguns pontos para que as pessoas possam saber, né? As pessoas têm direito à informação, e também para defender o comandante dele, que é o Major Joelso, que as pessoas estão falando, o Major Joelso foi mal, o que aconteceu? Né? Primeiro nós vamos falar do capitão, que eu não vou citar o nome, né, para preservá-lo, capitão médico, que você citou aí o nome, vou falar sobre ele, pessoa dele, pessoa maravilhosa. A minha esposa, estava falando com você antes aqui, a minha esposa é amiga de infância, a minha esposa fala que ele era o menorzinho da turma, né? Aquelas coisas de adolescentes, e ele é uma pessoa maravilhosa. Ela, quando soube, até chorou, ficou triste, eu fiquei extremamente triste. É uma pessoa, para você ter ideia, há alguns anos atrás, às vezes eu ligo para ele e falo, você pode me ajudar numa pessoa pobre que não tem como pagar a consulta? E ele fala, coronel, agora, manda vir me procurar que eu vou atender. Então, é bem claro a gente deixar essa questão separada, né? O capitão médico que nós estamos falando é um profissional exemplar, é um médico exemplar, todo mundo gosta dele, é uma pessoa maravilhosa. Mas, como qualquer ser humano, comete erros. Eu cometo, você comete, todos nós cometemos, e o ser humano, a vida nossa é de erros, o dia todo a gente vai aprendendo. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho do serviço. Nós somos militares e somos profissionais, por isso que o nome diz bombeiro militar. Nós temos a parte de profissional, salvar vidas, e temos a parte de militar, que é a hierarquia e disciplina como base da instituição. Somos funcionários públicos, estatutários, a corporação existe há 157 anos. Né? O nome da corporação é a corporação mais benquista. Em todos os estudos nacionais e mundiais, é a primeira organização que o público coloca como a que tem mais credibilidade, né? Então, nós somos representantes dessa corporação. Tanto eu, quanto o capitão médico, como todos nós, somos um pouquinho responsáveis por essa corporação. Então, o médico em Itaperuna e em Campos, que são os 2 centros que nós temos aqui, maiores, existe uma UTI médica, que é uma ambulância que até pequenas cirurgias você pode fazer. Por que só nesses 2 centros? Porque é onde tem mais ocorrências automobilísticas, pessoas presas nas ferragens, né, problemas maiores. Você em Pádua, você não tem uma situação tão complexa quanto aqui. Aqui, o médico de serviço, aqui na ambulância UTI, ele é responsável por 7 municípios. Mais ou menos entre 150 a 180 mil pessoas dependem desse médico. Se eu tiver um acidente, já teve casos de eu me acidentar em Magé com um outro motorista que está, não é o que está hoje comigo, mas com o sargento Sérgio, e um acidente muito feio. Quem me socorreu, dentro da viatura do bombeiro, quem me socorreu foi um tenente médico do Corpo de Bombeiro que me botou na ambulância e me levou para o hospital. Se não fosse ele, eu teria morrido. Então, é um serviço importantíssimo. É um serviço hoje reconhecido no mundo inteiro, e o Rio de Janeiro foi o pioneiro no Brasil na implantação desse serviço de socorro de emergência. Existe o GSE, que é o Grupamento de Socorro de Emergência. Bom, então esse tenente médico, esse capitão médico, esse profissional de saúde, ele também é capitão, e ele tem que estar todo o serviço dele 24 horas. Quanto serviço ele tira por semana? 1.
Ele só trabalha 24 horas por semana, é um plantão por semana. Ele ganha como capitão, como outro capitão combatente, bombeiro, que tira 40, 50 horas por semana. Mas o médico só tira um plantão de 24 horas. Então a única obrigação dele é tirar o plantão de 24 horas. Como nós temos 7 médicos e 7 dias por semana aqui em Itaperuna, cada médico tira um dia por semana. E o dia dele é segunda-feira. Toda segunda-feira, há muitos anos, o capitão, que nós estamos falando, tira serviço lá no quartel, responsável por 150 mil pessoas no socorro de emergência. O que aconteceu é que o comandante dele, da unidade, Major Joelso, chegou 13h. Comumente ele não faz esse expediente, porque segunda-feira, por economia administrativa, não há expediente no Corpo de Bombeiros aqui na área do Norte e Noroeste. Isso é terça, quarta e quinta, o expediente funciona normalmente. O quartel tem plantão, tem 30 homens lá dentro, mas a parte administrativa não funciona. Então o comandante chegou porque ele tinha coisas para fazer. 1h ele chegou, foi fazendo as coisas e de repente notou que o médico não estava lá. E para nós é um absurdo, é como se o oficial de dia, que era um tenente, combatente, não estivesse lá, mas não está porque foi para o socorro, não. Sumiu, cadê o médico? E aí procura-se, daqui a pouco brada a ambulância. Alguém precisou do serviço médico. E cadê o médico para sair na ambulância? Não está. E aí como é que faz? Tem que ter o enfermeiro, não é enfermeiro, é técnico em enfermagem. Mas se fosse uma colisão, se fosse uma pessoa que precisasse de administração endovenosa, se fosse algum procedimento que só o médico pode fazer, porque a UTI é para médico, não é para enfermeiro, a pessoa não poderia fazer. Foi um mal súbito. Por muita graça de Deus, o técnico que estava lá é extremamente competente, foi o primeiro colocado no curso dele, né, e conseguiu resolver essa situação aparentemente. Nós não temos nem notícias ainda, hoje, como é que está a vítima. Foi uma pessoa que desmaiou no meio da loja, uma jovem, e ele conseguiu estabilizar e levou para o hospital. Eu acredito que não tenha tido maiores problemas e, por isso, talvez não haja um enquadramento na omissão de socorro. Porque se houver uma complicação, aí entra um outro crime, omissão de socorro. Porque não houve omissão, porque o técnico resolveu, aparentemente. Depois nós vamos procurar saber como é que está a vítima, se houve alguma complicação pela falta do médico, né? Mas aparentemente resolveu o problema. E a partir daí começou-se a procurar. Quando foi 18h, o comandante, já não sabendo o que fazer, colocou toda a prontidão, os 20 e poucos homens em forma. Alguém sabe aonde está o capitão fulano de tal? Aí um levantou o braço e falou: o capitão está no São José do Avaí operando. Aí o major liga para mim, eu estou na minha casa, já às 7h da noite, falou: coronel, houve um problema seríssimo, o médico se evadiu desde 13h, sem autorização do comandante médico, sem autorização minha, não avisou ninguém, a ambulância correu sozinha, e agora eu descobri que ele não está no quartel mesmo, que ele se evadiu, está operando, e isso é crime, não é? Aí eu falei: mas para me certificar, eu sei que é crime, chama-se abandono de serviço, abandono de posto. Como eu te falei, o militarismo é diferente, né? E eu vou conversar com o subcomandante-geral, chefe do Estado-Maior-Geral, que é o meu chefe, depois só o comandante-geral. Liguei para ele: olha, aconteceu isso, o comandante está lá, acha que tem que autuar em flagrante, eu também acho, mas o que o senhor acha? Douglas, não tem jeito. A tropa está vendo isso, as pessoas estão em risco, tem que haver autuação em flagrante. Liguei para o Joel, o comandante confirmou, é crime, você autua em flagrante. Okay. 20h ele chegou, foi dado voz de prisão a ele, né? E ele, a partir do momento, chamou advogado e procedeu-se o auto de flagrante, né? O auto de prisão em flagrante. E aí você conhece a história, até de manhã foi mandado para a juíza, foi mandado para a auditoria militar, porque nós somos militares e somente no grupamento prisional lá em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, é que pode ser conduzido. E ele foi conduzido para lá, mas contratou um advogado, que foi até um coronel nosso da reserva, que é especialista nessas questões, conseguiu um alvará de soltura, ele chegou no grupamento prisional e foi solto. Agora começa a questão da questão administrativa, da disciplina.
publicou no boletim do Comando Geral, ele vai ter agora o direito da ampla defesa e do contraditório previsto na Constituição para poder se defender do problema disciplinar. Quem vai ver isso é o comandante dele, médico. Quer dizer, se ele vai ser punido administrativamente ou se ele não vai ser punido administrativamente, vai depender do que ele escrever e do médico, que é o coronel comandante do 1º grupamento de socorro de emergência do Estado do Rio de Janeiro. É um coronel médico que fica no Rio de Janeiro. Então ele vai pegar esse memorando e vai se defender, e aí vai ser arbitrado se ele vai ser preso ou não administrativamente. Então, uma questão criminal que não acabou, ele apenas teve um processo de alvará de soltura, o crime é de 6 meses a 1 ano de prisão. Agora você vê a situação, e tem a questão disciplinar. Se o major não faz isso, eu teria que prender o major por prevaricação. E aí você vê a situação, é um homem íntegro também, é um homem bom também, tem 3 filhas, 2 filhas e um filho que eu conheço, que brincam com a minha filha também, né? E ele teria que ser preso. Porque nós militares, a gente às vezes, você é amigo da pessoa, mas você tem que prender a pessoa porque ela cometeu um ilícito penal, ou cometeu uma transgressão da disciplina. É difícil, mas o administrador tem que ser assim. Porque se não faz assim, começa as pessoas a denunciar, na verdade, ele quando saiu, o capitão quando saiu, deixou 150 mil pessoas descobertos sem o atendimento. E aqui eu quero também aproveitar a oportunidade para pedir desculpas, em nome do Comando Geral, para a população desses 7 municípios que ficou sem médico durante 7 horas. Eu quero aqui, em nome do Corpo de Bombeiros, pedir desculpas à população. Não vai acontecer, e se acontecer a gente vai tomar as mesmas medidas com mais rigor para que a população não fique, porque poderia ter havido uma colisão e poderia ter morrido 4 ou 5 pessoas por falta do médico lá. Então está aqui o meu pedido formal de desculpas por durante 7 ou 8 horas a população ter ficado sem médico do Corpo de Bombeiros. Coronel, eu, assim, na minha ignorância, né, em relação à corporação e todo o ativismo que vocês têm, todas as regras que vocês têm a seguir, mas muitas vezes, durante o assunto está borbulhando na cidade, nós sabemos disso, várias pessoas chegaram para mim e me perguntaram, mas como que fica? Um médico, quando ele exerce a sua profissão, ele admite ali que ele vai salvar vidas. Uhum. E se ele foi chamado para emergência para salvar a vida de uma criança de 3 anos, que teria que ser operado por ele, porque ele é o médico responsável, e nós sabemos que quando tem um médico responsável, ainda mais numa situação neurológica, de uma cirurgia neurológica, outro médico não vai tomar partido. Ele vai deixar o médico do paciente chegar para atender. Nesse caso, ele foi chamado para uma emergência, para fazer uma cirurgia de uma criança de 3 anos. Como que fica aí a situação do médico, ele médico e militar? Primeira coisa, nós temos que ver o princípio da física, né, que nós não podemos ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. Né? Só Deus pode isso. Eu não posso estar num lugar e tenho que estar no outro. Ou tem que escolher, tem que ter feito uma escolha. Quando ele entrou de serviço, ele já sabia que tinha que operar o rapaz. 8 horas da manhã, quando ele entrou no quartel, ele já sabia que tinha essa operação marcada. Por que ele não avisou o comandante dele? Por que ele não avisou o coronel médico? Olha, o doutor Botelho, capitão Botelho, vou falar o nome porque não está sendo aqui, né? É excelente pessoa, igual a ele, e tem inúmeras funções, talvez mais do que ele também, e ele nunca fez isso. Sempre que há um problema que ele tem que operar, ele liga para alguém, ou para o comandante dele, ou para o coronel médico, e providencia um outro médico, e ele é liberado. Ninguém está questionando isso. O problema é a maneira como foi feito. No caso aí, foi o não pedido de liberação. Exatamente. O capitão Botelho, com os problemas que ele tem, ele é chefe da hemodinâmica do hospital. Ele várias vezes tem que sair. E todas as vezes ele pede para o médico substituí-lo, avisa o comandante dele, avisa o comandante local, e ele é substituído. O tenente-coronel Pellegrini é o coordenador médico da região norte-noroeste. Jamais o coordenador médico deixaria de substituir o capitão se ele pedisse. Ele não pediu. E ele entrou sabendo que ele ia operar a criança 1 hora, 2 horas da tarde. Então o problema, ô Moema, está justamente aí.
E aí caso, graças a Deus, como o senhor mesmo disse, não houve nada de mais grave, mas caso houvesse, como nós temos Pádua, eu já havia perguntado ao senhor, que foram perguntas que nos foram feitas também. Pádua, Campos, em que a guarnição não tem um médico, ela só tem um técnico em enfermagem. Como que se faz nesses casos, um caso de acidente grave? Porque como não tem, você não pode responsabilizar um médico que não tem um serviço lá. Por que não tem? Porque prioriza-se, em todo lugar do mundo é assim. Os médicos na UTI, a ambulância UTI é uma ambulância para fazer até a operação. Às vezes, dependendo do hospital, em alguns lugares, é melhor você ficar dentro da ambulância do que no hospital. Eu já vi cirurgia, tenho 28 anos e meio de bombeiro militar. Eu já vi cirurgias de médicos dentro da ambulância que se fosse no hospital ele não salvava. Ali tem desfibrilador, tem tudo que às vezes no hospital não tem. Então, é implantado nos grandes centros o médico, onde não tem, porque você trabalha com estatística. Você trabalha com estatística de ocorrência. Onde não tem muita ocorrência, coloca-se um paramédico. E nesses lugares onde tem um paramédico, o paramédico não pode fazer nada. É só pegar a pessoa e levar para o hospital. Eu não tenho um dia que eu não vejo num blog, num site da nossa região aqui, ou na televisão, que não tenha o bombeiro socorrendo alguém. São 3, 4, 5 acidentes por dia. Nós fazemos isso constantemente, inclusive nós estamos enaltecendo muito até a atuação de vocês aqui na nossa cidade, já conversamos com o Major Joelson, porque tem sido uma atuação brilhante, vocês chegam a tempo rápido, sempre muito bem equipados, não há demora. Teve um caso de um afogado ali, depois do Roberto Suédio, ali, que o bombeiro chegou rapidamente, ele até faleceu, mas ele chegou mais rápido do que alguém pudesse imaginar que chegaria o socorro. Se o bombeiro não sair do quartel em 1 minuto, ele é preso. Isso é disciplina militar. Por quê? Para salvar vidas. 1 minuto é o tempo. Se desde o brado da campainha até o prazo de 1 minuto ele não estiver saindo, ele é preso. Isso é bom a população ficar sabendo, porque Exatamente. As pessoas, às vezes, mesmo com toda essa rapidez que vocês têm de atender, as pessoas às vezes ainda reclamam da demora da saída do bombeiro do quartel. Porque depende de alguém ligar. E aí eu sei como é que funciona, né, gente? Você vê, às vezes, você chega no local de socorro, quantas vezes eu, no meu carro particular, eu paro. E aí fica um monte de gente em volta, já ligou? Não, eu acho que ele ligou. Aí eu pego o telefone e ligo. Meu filho, já ligou? Não, ninguém ligou, coronel. O senhor está sendo o primeiro a ligar. Então, às vezes, as pessoas não ligam. E o bombeiro só pode saber quando alguém liga para o 193. E, às vezes, a ambulância não está lá. Que é uma ambulância para 7 municípios. Né? Então, às vezes, está socorrendo uma outra vítima. Então, você tem que esperar acabar aquele socorro para poder ir para outro lugar. Então, tem esses problemas, que é problema em todo lugar do mundo. A gente não tem 2, 3 ambulâncias para poder ficar numa cidade esperando acontecer. Temos uma ambulância que cobre 7 municípios. E isso é um serviço que, na maioria dos estados do Brasil, não tem. O Rio de Janeiro é pioneiro e é um serviço de excelência que já ganhou vários prêmios nacionais e internacionais, que é o Grupamento de Socorro de Emergência. E em relação a esse caso, eu gostaria de falar mais alguma coisa? Não, foi tudo. Eu só tenho certeza que o profissional que você está falando é de primeira linha, ele vai se recuperar dessa falha, que poderia ser uma falha minha, tua, é uma falha de um ser humano, e ele vai continuar sendo o médico exemplar que ele é, e o militar também que ele é. Eu tenho certeza que isso vai passar. E em caso de, agora, correndo o processo, ele sendo julgado, o que ele está, o que ele pode pegar aí de prisão? De prisão, eu não sou especialista em direito penal, mas eu acredito que ele, por ser primário, por ter bons antecedentes, né, ele talvez não fique preso pela questão do crime. Agora temos que ver a questão disciplinar. Né? Inclusive, eu tive com o comandante-geral ontem. É uma coisa que muito ruim para o militar, para nós que primamos pela vida da população, acontecer isso. Isso é uma coisa lamentável, não precisava acontecer. Era só de manhã pedir uma substituição que ia ser substituído. Então isso pega mal para o corpo de bombeiros também. Né? Denigre a imagem da corporação. Outra pergunta, coronel. Quando, num caso desse, uma ocorrência, o senhor disse que em Itaperuna vocês nunca, né, presenciaram e tal. Fica alguém já assim, de sobreaviso ou não? Tem um médico sobreaviso. Tem um médico. Tem, caso houvesse um em acidente, escala de serviço publicado em boletim. Então, se acontecesse um acidente mais grave, esse médico seria chamado. Moema, eu estou dizendo para você que isso acontece várias vezes. Alguns médicos têm que operar, eles ligam para o coordenador médico.
Tenente Coronel Pellegrini, mas eu e digo- ele aciona um sobreaviso. Então sempre tem um sobreaviso. Sim, né? sempre tem um sobreaviso. E quem está de sobreaviso está de serviço também. Ele tem que ficar de olho, porque pode acontecer do fato dele estar sendo chamado a qualquer momento. Tá bom? Eu acho que, não tenho certeza que o senhor explicou muito bem a situação. Nós queremos agradecer muito a presença do senhor aqui, parabenizar a corporação aqui em Itaperuna, porque tem feito um trabalho magnífico. Nós somos chamados a todo instante para ocorrências. Muitas das vezes nós chegamos, vocês já saíram, o que é maravilhoso, porque a vítima já está sendo socorrida, já está tudo sendo colocado nos seus lugares. E qualquer denúncia contra alguma falha, que nós somos militares e somos homens e mulheres, né, que trabalham com bombeiros, são seres humanos, podem falhar, podem ligar para mim, né, podem me procurar. Eu sou responsável pelos 18 municípios do Norte e Noroeste. A minha função é exatamente representar o comandante-geral na região. Então, qualquer falha na corporação, eu estou aqui para poder consertar. Tá, e um agradecimento também especial ao Major Joelso, que está sempre disposto aqui a nos responder, um oficial a tirar as extraordinário. dúvidas. Já veio aqui, fez uma semana de informações para a população do quais os trabalhos que o Corpo de Bombeiro oferece, como que deve ser feitas as ações em caso de dúvida. Foi muito bom. E agradeço o senhor, perdoe pela tomada de tempo, porque eu sei que o senhor está com a vida bem tribulada. Espero voltar aqui para dar notícias boas, né, e não falar dessa questão disciplinar mais. Muito obrigada, Certo? Coronel. Um abraço. Moema Garcia para o TVI Notícias.